Olá, amados aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar a tua vida. Você crê? Então, você pode dizer um amém aí? Isso. Preste atenção porque Deus vai te abençoar muito nesse vídeo, então fique bem atento ao que você vai ouvir. E eu gostaria de perguntar uma coisa a você. Você tem alguma promessa para a tua vida de Deus? Você crê que Deus tem promessas para você? Sim? Precisamos ficar muito atentos, porque muitas pessoas hoje não estão vivendo a bênção de Deus porque desistiram da promessa de Deus. Desistiram de alcançar a promessa de Deus. Mas o que nós precisamos ficar atentos é que as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Deus sabe o melhor tempo para realizar a promessa dele na nossa vida. Então, não podemos ficar ansiosos. Eu sei que é muito difícil, né? Eu sei que na prática não é fácil, né? A ansiedade ela quer vir, quer tomar conta, mas Deus tem o tempo certo para agir na nossa vida. E aí isso é interessante porque Abraão foi chamado por Deus. Aos 75 anos, ele sai lá da sua terra, ou da terra onde ele estava, e ele vai para um lugar que Deus iria mostrá-lo. Deus o chama e Abraão então vai. Abraão vai com tudo, crendo em Deus, obedecendo a Deus. É interessante que à medida que Abraão vai percorrendo a terra, peregrinando a terra, Abraão, ele de repente começa a sentir um desânimo em relação à promessa de Deus. Porque a promessa de Deus passava necessariamente pela geração de um filho. Abraão precisava ter um filho para que a promessa de Deus se cumprisse em sua vida. E o filho não nascia. Sua esposa Sara era estéril, já estava com a idade avançada. Então tem um momento na vida de Abraão que Abraão ele vai questionar a Deus. A gente pode encontrar isso aí no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro na minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, interessante aqui, a gente tira 3 reflexões sobre esse episódio. Primeiro é de que Abraão tinha uma promessa, e ele deixou tudo para trás, porque creu nessa promessa de Deus. Ele partiu firmado no que Deus havia prometido para ele. Tem muitas pessoas que elas estão tão empolgadas debaixo de uma promessa de Deus, de uma palavra de Deus. Não há nada de errado nisso, mas é tão ruim quando esse entusiasmo ele vai se esfriando, né? E eu tenho a impressão de que isso aconteceu com Abraão, de que depois de algum tempo, Abraão sentiu-se esgotado pela falta de resultado. Ele percorre a terra, mas ele não tinha um filho, e o cumprimento da promessa passava pela geração do filho. E eu já disse isso aqui num vídeo recentemente, que nada é mais desanimador do que não ver o resultado do nosso empenho, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa luta. É quando você trabalha muito e você não vê os resultados. Eu falei isso recentemente em um de nossos vídeos. E Abraão de repente se sente assim, e quando Deus fala: olha, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande, essa terra eu vou dar a você e a tua descendência. Abraão, ele dá uma questionada a Deus, ele vai dizer: o Senhor vai me dar, mas até hoje eu não tenho filho. O meu herdeiro é um criado da minha casa. Às vezes nós assim nos questionamos e falamos: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra? Não é? Às vezes parece que Deus não está disposto a nos abençoar, mas a verdade é que tudo é no tempo certo, é no tempo de Deus. Versículo 4, nós vamos encontrar a resposta de Deus para Abrão. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade.
E Abraão, né, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus o leva para fora e fala, vem cá, olha as estrelas, tenta contá-las. Se você puder contá-las, porque assim será a tua descendência. Inumerável, incontável como as estrelas dos céus. É isso que eu vou fazer na tua vida. É interessante como Deus às vezes precisa se utilizar de imagens, né, visuais, para que a gente compreenda o que ele quer fazer. Mas eu quero avançar um pouquinho, porque a Bíblia fala que Abraão creu. Ou seja, Abraão renovou a sua fé. Né? Ele renovou a fé em Deus. Sempre quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé é renovada. É ou não é? Você assistindo a gente aqui essa semana, esses vídeos diários, a tua fé ela vai sendo renovada. E às vezes o que você ouve é aquilo que você já sabe. O que Deus falou para Abraão de diferente? Nada. Deus falou para Abraão aquilo que já havia falado antes. Mas como a fé vem pelo ouvir, e isso vai renovando a nossa fé. Sabe por quê? Que se a nossa fé não for renovada, a gente não conquista, não alcança, porque sem fé é impossível alcançar, é impossível conquistar sem fé. Não é? Então ela precisa ser renovada sempre. Não é? Então, quando Deus o leva ali e faz ele enxergar as estrelas, qual a conclusão que Abraão tira olhando aquelas estrelas? O Deus que criou tantas estrelas não seria poderoso para gerar uma multidão de filhos? Ele começa a entender e se lembrar o que o fez sair de Ur dos Caldeus, o que o fez sair da sua terra, o que o fez ir em direção ao lugar que nem ele sabia onde era, que Deus ainda iria mostrá-lo, o que o fez colocar o pé na estrada, o que motivava ele, o que sustentava ele na sua missão, no seu propósito. Ele se lembra, ele é renovado. Tomara que nesse dia, nessa hora, as tuas forças sejam renovadas, a tua fé seja renovada, o teu propósito seja renovado, o motivo que te levou a crer em Deus e a caminhar com Deus seja renovado. Tomara, tomara. E é interessante quando Deus vai falar com Abraão, lá no versículo 7, Deus fala assim, ó, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Lembrando Abraão? Exatamente o que eu acabei de falar. Olha, eu sou aquele que te tirou lá de Ur dos Caldeus. Eu sou aquele que falou contigo lá em Ur dos Caldeus. Você se lembra? Que você saiu de lá entusiasmado? Sou eu que estou falando com você. Lembre-se da sua chamada. Lembre-se da promessa. Lembre-se do que eu ainda vou fazer na tua vida. Porque eu não mudei. Eu sou o mesmo. Meu amado, minha amada, lembre-se daquilo que Deus falou contigo. Daquilo que Deus prometeu para você. Porque Ele é o mesmo. A gente muda. Eu mudo, você muda. A gente tem variações, né? Às vezes mais animado, às vezes menos animados, às vezes desanimados, às vezes cansados. Nós variamos, mas Deus não. Em Deus não há sombra de variação, tá? Amém? E aí Abraão ainda assim Abraão fala, Deus, me dá um sinal de que essas coisas vão acontecer na minha vida. E aí Deus manda Abraão oferecer uma oferta, um sacrifício no altar. E é aqui que eu quero finalizar com você, mas chegar ao ponto máximo do que eu quero trazer para você nesse vídeo. É quando Deus fala para ele oferecer aquela oferta, aquele sacrifício a Deus. E é interessante que no versículo 11 e versículos 11 e 12, eles trazem o seguinte, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre o sacrifício, né, sacrifício de animais. Porém, Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grandes pavor e cerradas trevas o acometeram. O 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol... Então, é interessante que, quando Abrão fala assim, Senhor, como que eu vou saber que eu vou alcançar mesmo essas promessas? Deus fala, sacrifica, faz um sacrifício, uma oferta, agora, sobre o altar. E quando Abrão vai sacrificar aquela oferta, as aves de rapina, elas vêm querendo roubar a oferta. E aquela oferta era determinante para que Abraão tivesse a convicção de que a promessa seria alcançada. Então Abraão precisava lutar contra aquelas aves de rapina. E Abraão começa a enxotá-las, a lutar com as aves de rapina, porque elas não poderiam roubar, tirar do altar a oferta. Porque já que ele pediu a Deus um sinal, agora ele precisava zelar por aquele sinal. Zelar por aquela oferta. O que eu quero dizer para você é o seguinte,
nós precisamos zelar pela promessa, lutar por ela. Às vezes, aves de rapina, às vezes o diabo, ou até mesmo pessoas usadas pelo diabo, vêm para poder enfraquecer a nossa fé. E nós precisamos lutar, não permitir que essas vozes, que esses conselhos ruins roubem a nossa fé e nos afastem de Deus. Se tem uma promessa de Deus na tua vida, então lute por essa promessa. Lute por essa promessa. Porque no tempo de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Então que assim seja na tua vida, em o nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que você clique aí em inscrever-se e se inscreva no nosso canal. E você que ainda não deixou o gostei para esse vídeo, clique aí em gostei e ajude o nosso canal. Fazendo isso, você vai ajudar o nosso canal, tá? Deus te abençoe, em o nome de Jesus.